Terceiro ano, Ensino Fundamental, Matemática. Volume 1, Sequência 10, Atividade 10.3, página 58. Atividade 10.3, número 1. Junto com um colega, faça uma pesquisa e responda as questões. Então, vocês vão fazer uma pesquisa na casa de vocês, com algum familiar de vocês, e vão responder essas questões. Letra A. Como povos antigos faziam para medir comprimentos? Letra B. Quais unidades de medida de comprimento são mais usados no nosso cotidiano? Letra C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Letra D. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de aula? Letra E. E para medir a distância entre duas cidades? Letra F. Que relação existe entre o metro e o centímetro? G. Quantos metros tem 1 quilômetro? Vamos lá? Então, letra A. Como povos antigos faziam para medir comprimentos? Geralmente, eles utilizavam o próprio corpo, as mãos para medir como palmos, os pés, braços, passos com as pernas, entre outros, né? A polegada, né? Usando o nosso polegar das nossas mãos, os dedos. Então, eles usavam o próprio corpo, geralmente. Letra B. Quais unidades de medida de comprimento são mais usadas no nosso cotidiano? Atualmente, as unidades de medidas utilizadas e padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas são quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e o milímetro, mm. Tá certo? Então, atualmente, são essas unidades de medidas que são mais utilizadas e padronizadas. C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou pessoas? Então, nós podemos usar as réguas, fitas métricas, trenas, são instrumentos adequados para medir a largura e o comprimento de objetos e pessoas, tá certo? Por exemplo, com a régua, nós sabemos o tamanho de um lápis, do caderno. Com a fita métrica, nós conseguimos saber a nossa altura, o nosso tamanho, a nossa medida de roupas. Com a trena, tá certo? Letra D. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de aula? Para medir a altura de nossa sala de aula, utilizamos a unidade de medida metro. Então, nós temos que usar a medida metro. Letra E. E para medir a distância entre duas cidades? Para medir a distância entre duas cidades, utilizamos a unidade de medida quilômetros. F. Que relação existe entre o metro e o centímetro? O centímetro forma o metro. Então, primeiramente, vem o centímetro. O metro é a junção de 100 centímetros. A cada 100 centímetros, formamos um metro. G. Quantos metros tem 1 quilômetro? 1 quilômetro tem 1000 metros. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos.